É isso aí, meu povo. Um estudo do SPC aponta que mais de 62 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC. E o desemprego e a baixa renda são os principais fatores para que esse problema aconteça. Então é sobre isso que eu vou falar agora com Gabriel Castelo Branco, que é consultor de investimento. Gabriel, tudo bem? Obrigado. Honra tê-lo aqui conosco, nosso de Tudo Um Pouco. Como estão as coisas? Tudo certinho? Tudo certo. Posso mandar um beijo também? Ué, depressa. Então, mandar um beijo para minha namorada, que é a Harumi. Mas japonês. Ela sabe que é a namorada? Ela sabe. Ela tá assistindo. Já falou, já comentou? Tá tudo certo. Tá certo. Como que é o nome dela? Harumi. Nome japonês. Harumi. Aqui, fecha aqui para mim, fazendo favor. Harumi. Nosso querido Gabriel aqui, gente boa, tá com dinheiro e tudo. Então, não deixa o rapaz enrolar, não. Então, já pode apressar aí as questões do casamento. O casamento é para quando? Vamos um pouco com calma, né? Gaguejou. Vai sair, mas vamos esperar um pouco. Não é assim não. As coisas não funcionam assim. Brincadeira, Harumi. Um grande abraço. Deus abençoe. Gabriel, a gente está vendo aí e como a Carol aqui conotou e denotou aqui a questão desse número, são 62 milhões de brasileiros que estão inadimplentes, estão com o nome sujo. Isso afeta, por exemplo, a economia do país de muitas e muitas formas, né? Com certeza. Quando você tem desemprego muito alto, as pessoas com o nome sujo, você acaba inibindo o consumo. E isso é horrível para a economia em si, porque você acaba com o movimento de dinheiro circulando, e você simplesmente para a economia, né? As pessoas não vendem, aumenta o desemprego, então vira uma bola, as empresas não vendem, vira uma bola de neve. As indústrias não produzem, não existem as importações baixam, as exportações também. Tudo acaba. Tudo gira em torno do consumo, nesse contexto. Uhum. E quando a gente vê, antes da gente entrar basicamente assim nas principais causas para isso, a gente está aí diante desse cenário político, né, de uma crise política que confunde-se com a crise econômica e torna-se um sistema retroalimentar. A perspectiva para que esse consumo ele volte, a perspectiva para que o comércio reaqueça, você, de uma certa forma, assim, consegue ter uma previsão? É mais um ano ainda que a gente vai caminhar por isso, até esse novo governo chegar e se instalar. Qual que é a visão a respeito assim, desse modo macro aí? Se for considerar do último ano para agora, os últimos 12 meses ou um pouco mais, a gente vê que as coisas em ritmos bem lentos começaram a melhorar um pouco. A gente saiu de um cenário que o país estava em recessão, PIB diminuindo, para hoje a gente vai ter um aumento aí, talvez na faixa de 1%. A gente espera um crescimento baixo, mas espera um crescimento até o fim desse ano. Hoje, basicamente, para as coisas retomarem a casa, retomar as rédeas aí, a gente está muito dependente das reformas. E talvez principalmente a reforma da Previdência, porque hoje, você falar de política fiscal, o governo é um governo que gasta muito mais do que ele recebe e arrecada. Então, a gente precisa de arrumar essa casa, seja em reforma da Previdência, reforma fiscal... Reforma tributária também, né? Reforma tributária. O governo tem que... isso é básico, assim, é igual finanças pessoais. O governo ele tem que receber mais do que ele gasta, senão sempre vai viver num déficit. Ou ainda que ele mantenha o seu recebimento, pelo menos cortar os gastos para entrar fechar essa conta. Tem que cortar gastos. Débito e crédito, né? Sim. Se você for considerar, e aí entra até acho que no nosso tema hoje, né, que nós estamos falando de endividamento, se você for considerar nos últimos anos, durante o governo do PT, você teve um aumento a crise, ela começou ali em 2015. Então, as pessoas antes disso, elas consumiam muito. O crédito estava muito disponível. Se for olhar desde o governo Lula, as pessoas gastando bastante. Acaba que o governo agiu, talvez, incentivou de forma um pouco irresponsável.
você teve uma liberação de crédito muito grande, essas pessoas começaram a consumir muito, mas fazendo dívidas tremendas, gigantescas. E até mais, assim, considerando a longo prazo, né, de 3, 4, 5 anos, né? Isso. E aí, quando chegou ali em 2015, que as pessoas começaram a perder os empregos, 2016, essas pessoas simplesmente não tiveram como continuar a pagar essas dívidas. E aí a bola de neve aumentou ainda mais. E hoje nos sufoca. Vamos ali para o nosso outro cenário, Gabriel, para a gente falar um pouco sobre isso. Pode passar aqui no cantinho, aqui, por gentileza. Eu fico aqui atrás, fico na frente? Não, pode vir aqui comigo aqui. Quando a gente toma essa posição e você fala a respeito de uma questão que foi governamental, né, para nós em termos de política econômica do nosso país. Mas também nós temos que pensar que algumas coisas que nos afetam, nós também temos que administrar e administrar de uma forma mais ou muito racional, que são as nossas finanças pessoais, como você mesmo disse ali. Aqui nós temos eu gostaria que você comentasse para a gente sobre desses motivos, causas para a inadimplência. Hoje está todo mundo com o nome sujo, nem votar lá naquele candidato lá resolveu muita coisa, né? Que ele prometeu tirar. Seria uma medida, vamos dizer assim, viável ter aquilo ali como um projeto de governo, tomar uma ação como aquela ali, Gabriel? Por exemplo, no contexto daquela proposta política? Qual proposta você está falando? Desculpa. Do candidato Ciro Gomes, lá, quando ele falou que ia tirar o nome... de tirar os nomes do SPC? Todo mundo do SPC. Tá. Eu acho que isso é inviável, na verdade. Eu queria perguntar para ele como que ele faria isso, tirar o nome das pessoas do SPC. Eu acho que isso não resolve a causa, porque a causa é as pessoas se educarem financeiramente, né? Simplesmente tirar o nome do SPC, as pessoas vão endividar de novo. Seria uma questão de tempo, sempre continuar. Para poder ter... O que adianta eu mostrar para o mercado, eu estou com o nome limpo, então todas as empresas sabem que eu estou com o nome limpo, e às vezes eu vou consumir de forma irresponsável e vai gerar o mesmo endividamento. Então acaba que você não resolve a causa. Mesmo porque, se for considerar, e a gente parte por aqui, para esse primeiro exemplo aqui, que é o desemprego. Dá-se a oportunidade da regularização ali do crédito, mas se a pessoa não tem emprego, tem um crédito já aprovado e fácil, porque hoje está tudo fácil, o endividamento está ali de novo. Né? É mais ou menos por aí você também. Você tem que ter quando você vai contrair um empréstimo, tem toda uma análise de perfil que o banco faz e que ele vai, às vezes, ele vai até identificar, ele vai cobrar em cima de você o preço desse empréstimo de acordo com o seu perfil. Agora, você tem que ter uma filtragem nisso, senão entra no que você falou. Você tem um endividamento generalizado. Verdade. E sobre, então, o contexto aqui que nós trabalhamos, que é da inadimplência, da restrição de crédito de 62 milhões de brasileiros, o desemprego. Comenta para a gente, então, por favor, Gustavo. Hoje a gente tem 12,4% da população no Brasil desempregada. Isso dados são do IBGE. Se você for considerar nos últimos 12 meses, o emprego ele até aumentou. Ele teve um aumento de 0,94%. Então a gente hoje tem mais empregos do que 12 meses atrás, apesar de ter um percentual ainda muito grande de desempregados. Só que como que o endividamento aumenta, e assim, em todas as faixas de idade, o endividamento aumenta com o desemprego diminuindo. Parece um pouco estranho, né? Parece meio paradoxo, mas na verdade é bem natural, né? O que aconteceu, na verdade, é o seguinte, as pessoas perderam os empregos, e aí tinha alguém que tinha uma reserva ali, que é um pouco mais educado financeiramente, tinha uma reserva, ou dependendo do seguro-desemprego. Então, essas pessoas começaram o endividamento um pouco mais tarde, e elas estão sentindo um reflexo de um passado, de alguns meses, de um ano atrás. Então, hoje, apesar do emprego, aos poucos, muito pequeno também, se fala de 0,94, está crescendo praticamente estável. Sim. Mas o endividamento, ele aumenta em todas as faixas etárias. Então, uma das causas aí que a gente vê é exatamente essa daí, que é a do desemprego. Caminhamos aqui
para a dificuldade de poupar, investir. Diz sobre aquela questão da educação financeira mesmo, né? Isso. Essas duas aqui vão andar bastante Bem juntas, juntinhas, né? Tanto Que é a falta educação de educação financeira financeira como a dificuldade de investir e poupar. Eu acho que poupar é difícil para quase todo mundo, né? Simplesmente porque a gente é muito imediatista. Ah, eu quero comprar um carro. Você não se planeja, sei lá, 2 anos antes para comprar esse carro. Você simplesmente olhou o carro ali, olhou a roupa da moda e comprou. Depois olhou eu pago o aparelho isso. de telefone celular, que hoje está quase ao preço de um carro. É bom frisar isso. Tem aparelho de uns 10 mil reais aí, né? É verdade. É muita coisa. Inclusive, isso se for olhar um tempo atrás, no período de talvez uns 15, 20 anos atrás, estou falando mais ou menos aqui, era o preço de um carro. Sim. Sim, a inflação, né? Não, se for olhar 10 mil reais hoje, dependendo, você compra um carro usado aí, para quem não tem, já é alguma coisa, né? E se você for olhar que é um aparelho, telefone de celular, e isso mexe muito com esse estímulo do consumismo, o que choca com esses 2 pontos aqui, que é a dificuldade de poupar e investir, assim como a educação financeira, né, Gabriel? Eu vivencio muito, né, como consultor de investimento, a gente lida diretamente com pessoas e a gente vê que o investir, o poupar, ele não depende de quanto você ganha. É claro, se tiver numa faixa de renda muito baixa, às vezes o seu dinheiro vai ser o suficiente para pagar os custos dentro de casa. Mas mesmo assim, você tem que compor as suas despesas dentro do que você ganha. Não dá para gastar mais do que você ganha. Mas você vê pessoas também que recebem muito bem. Eu vejo lá pessoas que recebem muito. Posso falar valores ou não? Pode. Pessoas que recebem, sei lá, 40 mil reais por mês e as pessoas não poupam nada. De vez em quando eu vejo gente que ganha 4 e consegue de pouquinho em pouquinho poupar. E hoje, se você for considerar o Tesouro Direto, que é uma plataforma que você compra títulos públicos, você está emprestando dinheiro para o governo para ganhar uma taxa de juros, você consegue investir a partir de R$30. Então, isso não é desculpa. Assim, o que importa é a sua disciplina. E quanto mais cedo você se planejar, pensando em aposentadoria, que a gente fica às vezes muito dependente de Previdência Social, INSS, quanto mais cedo você se planejar, mais tempo você tem para guardar dinheiro para essa aposentadoria e mais fácil fica, menos sacrifício você tem que fazer. Hoje, para concorrer com esse endividamento aqui, essa inadimplência aí como produto final de todo esse contexto aqui, desemprego, dificuldade de investir e poupar, assim como a falta de educação, hoje nós vivemos nesse mundo aí, dessa era globalizada. Então está tudo muito fácil. Se o povo brasileiro também, a família brasileira, o senhor, a senhora que nos assistem agora, Gabriel, se não pararem as máquinas em casa e recolocarem isso nos trilhos, nós vamos ter nós vamos também entrar em colapso, vamos dizer, como cidadãos também, porque o número de 62 milhões já é muito alto. Se não fizer essa readequação, a gente vê que toda hora chega no nosso smartphone ali uma oferta de alguma coisa, você abre uma rede social ali, você fez uma pesquisa no dia anterior sobre determinado tipo de produto, no dia seguinte aquela enxurrada de ofertas para você daquele mesmo produto, aquilo que te induz, aquilo que te move para consumir. E normalmente a gente pode estar tratando aqui de produtos que não são de necessidade, são só de vontade. Isso. Isso é um dos grandes perigos também, concorrendo com desemprego, não sabe investir e não tem uma educação financeira, né? A gente tem que avaliar muito bem o que é importante para a gente, né? Na hora de consumir. Então, nós temos que ver, isso aqui realmente faz sentido para mim, é primordial, ou eu posso cortar alguns gastos ali, colocar na calculadora e cortar alguns gastos para que eu sobre dinheiro para eu me planejar. E quando você se planeja, vamos pensar que você vai comprar um carro. Se você começar a guardar dinheiro antes para esse carro, você compra ele à vista. Então, um carro que, sei lá, sairia por 15 mil à vista, se você for financiar isso, ele vai sair o dobro ou mais caro.
Então, é muito importante que você deixe de pagar juros e receba juros, que aí você vai investir esse dinheiro e ganhar juros para ajudar nessa compra do bem. Eu aprendi na minha história, assim, eu não tive tão diretamente, por exemplo, meu pai, minha família, me ensinando, assim, tão propriamente essa matéria, ok? E meu pai, comerciante, mas nunca chegou, sentou, ó, você tem que guardar, poupar. Então, incorri em vários erros na minha história durante muito tempo. Só que eu não quero que isso repita, por exemplo, com o meu filho. Então, eu estou vivendo um momento em casa muito legal que eu estou ensinando para o meu filho a juntar o dinheiro, trabalhar por juntar um dinheiro para ele adquirir o que ele quer. Por exemplo, a bola da vez lá é um videogame. Então, ele está trabalhando para isso. E esses dias eu tive numa cidade onde o free shop é muito comum, né, que é a mola propulsora da economia daquela cidade, lá no Uruguai, e eu mostrei para ele o valor em dólar de um videogame como ele quer, só que assim, potencializado e o valor dele em dólar agora, ainda que o dólar esteja alto, com o valor que seria aqui de mercado no Brasil, do mesmo videogame. E ele viu como que é interessante juntar o dinheiro e ter esse poder de compra. Passa por aí também, não é, Gabriel? Parabéns pela iniciativa. Eu tenho um irmão pequeno, ele tem 5 anos. E aí eu vou conversando com ele e assim, ele também está... Eu tento educar ele nessa parte. Só que ele boicota um pouco, às vezes, o negócio. Porque, assim, eu falo, guarda o dinheiro para comprar o que você quer. Só como ele trabalha, ele sabe que eu trabalho com consultor de investimento, ele às vezes quer me dar moeda e acha que eu vou multiplicar elas. No milagre ainda não faz, né? Mas às vezes é uma lógica que talvez seja interessante. Não de multiplicar, mas de você falar, guarda o seu dinheirinho para comprar aquilo que você quer, o carrinho que você quer. E aí, às vezes, você vai aumentando um pouquinho aquele dinheiro para o seu filho e gera uma ideia para ele já da importância, né, de poupar. Sim, não sei, nunca fiz estudo sobre isso, mas talvez mas ele já está até vendo assim, que além do videogame, que já está um passo que ele já está bem firmado para dar, ele já está pensando, olha, eu já vou então depois poupar, vou juntar novamente para comprar o meu monitor, a minha televisão para colocar no meu quarto. Olha só, para colocar. Gabriel, vamos sentar ali de volta, ali na nossa poltrona ali. Eu quero te fazer uma outra pergunta que chegou para a nossa produção ali agora. É a seguinte, veja bem. A pessoa está dentre esses 62 milhões aqui que estão inadimplentes, estão com os nomes aí com restrições de comércio. Vem aí o 13º salário. Como deve ser, qual a orientação para lidar agora com esse tempo? Vem o 13º, eu quito essas dívidas, eu fico livre. Qual que é a sua palavra para essa pergunta? Quita logo essas dívidas, mas eu acho também que você não pode ficar só dependente do 13º. Você tem que ter uma programação para pagar suas dívidas. Então, todo um planejamento financeiro, ele começa em quê? Você saber o que você recebe e o que você gasta. Então, beleza, recebo tanto, gasto tanto, dá para cortar gastos? Às vezes tem lá a TV a cabo que eu nunca uso, tá lá, dá para cortar isso? Às vezes pacote de canais que dá para você diminuir. Isso é muito comum. Aí tem lá o telefone que, sei lá, às vezes dá para reduzir o custo com o telefone. Eu janto fora, dá para jantar fora menos vezes, ou trocar um produto por outro no supermercado. Então, fazer com que aquilo que você ganha te ajude a pagar, não é esperar, eu só vou quitar essas dívidas, limpar o meu nome, quando vier o 13º. Não, já pode ir fazendo isso e já se programando para isso. Já é o início da educação financeira. É uma programação. E como que você se ajuda com isso? Assim, você tem várias ferramentas hoje, você tem vários aplicativos que... Eu posso falar nome de aplicativos ou não? Não. Pode. Então, você tem Mobills, M-O-B-I-L-L-S, você tem Guia Bolso, você tem Minhas Economias, só aí 3 aplicativos que você, na palma da sua mão, no celular, você põe o que recebe, põe o que gasta, você vai se programar, a minha sobra é de X, sobra tal valor. E até para ver onde que está saindo, porque às vezes tem que entender, né? Pensa nas contas maiores, água, luz, telefone, moradia e tudo, mas esquece dessa do jantar, que às vezes você não coloca, porque é a menor dentro aí. Então, e aí no final, essa passa a ser maior.
Tem esse outro lado. Isso, né? os gastos variáveis, eles são os mais complicados de você administrar. Às vezes você até sabe, eu gasto com cartão de crédito mais ou menos tanto todo mês. Mas o que está dentro desse cartão de crédito, né? Quais são as despesas que tem lá? Então, você tem que ter um controle disso. E a partir do momento que você sabe quanto sobra, e aí você pode usar o 13º também, você vai se programar para pagar essas dívidas. Então, a minha sobra é de tanto, vou ter que abrir, às vezes, mão de um pouco de luxo para sobrar dinheiro e vou programar para pagar essas dívidas. Vale a pena, uma pergunta comum, vale a pena eu, então, investir lá no Tesouro Direto, tendo dívidas? Não vale a pena. Não vale. Porque o que você vai estar ganhando lá é muito menor. Você está pagando que os juros do lado de cá. 10 vezes para mais vezes, 100 vezes, sei lá, menor do que o que você vai estar pagando de juros. E por falar, então, em perguntas, nós temos algumas perguntas aí também na telinha aí. Pode colocar, por gentileza, produção. Quanto tempo eu consigo manter o meu custo de vida com as reservas financeiras que eu criei? Tá, então a gente vai para um outro passo. Vamos pensar, então, que você vai se prevenir antes de remediar, antes de arrumar a casa que já foi bagunçada, né? Que é pagar as dívidas. Então, vamos pensar que eu não tenho dívidas ainda. Vamos pensar em reserva financeira, que é o que ele está falando ali. Você tem 3 passos dentro do planejamento financeiro. O primeiro passo é você gastar menos do que ganha, você poupar. E aí você usa essas ferramentas que eu já falei para conseguir ter uma sobra financeira. É importante que você sempre poupe assim que você receber esse dinheiro. Então, eu recebo no 5º dia útil, tirei o meu dinheiro de lá, a minha sobra, que eu já sei qual que é, já me programei, e vou investir esse dinheiro. E depois E aí você vai criando, você vai para o segundo passo, que é a segurança, é o controle de riscos. Então, você vai criando uma reserva emergencial que, diante de uma situação que você perdeu o emprego, ou alguma coisa, roubaram os móveis da minha casa, eu preciso de substituir esse mobiliário. É dessa emergência, dessa reserva de emergência, que você vai tirar o dinheiro para essas eventuais necessidades. O ideal, normalmente, é que você crie uma reserva emergencial que cubra de 4 a 12 vezes as suas despesas mensais. Então, minha despesa mensal é de 4 mil a 12 mil numa reserva emergencial, que, diante da emergência, é dali que você vai tirar esse dinheiro. Às vezes eu sou funcionário público, então tem um pouco mais de segurança, a reserva pode ser um pouco menor, mas tem que ter. Sou um autônomo, até porque o reserva funcionário público maior. não tem outros benefícios, por exemplo, os 13º, esses outros benefícios, então ele pode fazer paralelamente para se ajudar. Né? Isso, então você tem que organizar isso. Essa reserva emergencial, ela não tem que estar parada na conta, ela tem que estar no investimento. Como eu falei, a partir de R$30 você consegue investir. E tem que ser um investimento de baixo risco, porque, pensa comigo, eu tenho uma reserva em ações de uma empresa. E aí aquelas ações estão valendo 5 mil, e aí elas agora desvalorizaram, valem 2 mil, eu estou com a emergência agora, senão vou ter que pegar empréstimo, tirar esse dinheiro, aí eu vou ter que vender aquilo mais barato e vou realizar um prejuízo. Então tem que ser um investimento seguro e tem que ser um investimento que você tenha acesso, se você precisar a ele, hoje ou no máximo em um dia. Porque a emergência não espera, né? A emergência não espera. Por falar nisso, aí a outra pergunta é essa. No caso da minha falta, como os meus filhos se sustentarão? Sim. Respondendo aí. Ainda nessa fase de controle de riscos, de segurança, que vem depois de gastar menos do que ganha, além da reserva, você tem que ter estratégias que a gente pode fazer através de seguros ou de previdência privada. Então, nessa pergunta específica, com a minha falta e tendo filhos, você tem que prover de alguma forma ali. Ou, às vezes, não é nem luxo, mas gastos essenciais, uma educação, alimentação, enfim, e coisas desse tipo. E com isso você consegue fazer ou através de seguro de vida, que é um seguro que você tem que caber no seu bolso, você vai pagar um valor e vai contratar uma proteção que seja suficiente para isso na sua falta, e isso não passa por inventário. Então, o valor... Aí eu peço uma pausa aqui para colocar um parênteses. Essa outra pergunta que é colocada também, que é, se eu tiver uma doença grave ou ficar inválido, o quanto isso vai me impactar? Entra nesse contexto aí também, até de um seguro, de uma previdência privada que contrate nisso. Você tem seguros de invalidez, que eu perdi um braço, vai me atrapalhar a trabalhar, eu uso o computador, eu sou médico, sei lá, enfim. Todo mundo hoje acho que é dependente de computador para trabalhar, né? Isso vai me impactar financeiramente, uma doença. Então, para tanto
na minha falta, como doença, como invalidez, você consegue fazer essa proteção através de seguros. A previdência privada, você consegue não entrar na parte de invalidez, de doenças, mas você consegue também fazer a sucessão. A diferença é que no seguro você não é investimento, você não tem que acumular o dinheiro. Você paga hoje um pouco, amanhã, se tiver o problema, o valor que você contratou na apólice vai passar para os seus beneficiários. Na previdência você tem que acumular esse dinheiro, mas ambos passam para o beneficiário sem passar por inventário. Então, a questão de meses, esse dinheiro já resolve. Até um suprimento quase que imediato. Né? Quase que imediato. Você não vai ter que esperar, às vezes, um inventário que vai demorar 7 ou 8 anos, que é bastante comum demorar, assim. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.